Olá, estudante! Nessa aula você vai aprender o conceito de direito, a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo e as fontes do direito. Boa aula! O termo direito comporta duas principais acepções. A primeira delas é o direito como sinônimo de ordenamento jurídico vigente em determinado tempo e lugar. É o que se denomina direito objetivo. A segunda delas é o direito como um interesse de alguém protegido pelo ordenamento, que lhe assegura a exigir-lhe o cumprimento de forma coercitiva. É o que se chama de direito subjetivo. Direito como ordenamento jurídico é o sistema de normas que regulam a vida em sociedade, limitando as liberdades individuais com imperatividade e coercibilidade. Vamos desdobrar esse conceito. São elementos nucleares do direito. Direito é um sistema, implica em sociedade, imperatividade e coercibilidade. Direito é um sistema porque é formado por um conjunto de normas racionalmente dispostas em forma de hierarquia, sendo que uma norma retira das superiores seu fundamento de validade e eficácia. Vejamos no slide como seria essa hierarquia. O ordenamento jurídico pode ser dividido em forma de pirâmide. No ápice, temos a Constituição Federal, que é a base de todas as normas de um ordenamento jurídico e ela dá sustentação de validade e eficácia às demais. Logo após, temos as constituições estaduais. Depois, leis orgânicas dos municípios e do Distrito Federal. Logo abaixo temos leis, medidas provisórias e regimento internos dos tribunais. Logo abaixo, sentença judicial. Logo abaixo, decretos. Depois, resoluções de ministros, portarias administrativas, contratos e convenções de condomínio. Todas essas normas, juntas e sistematizadas, compõem o ordenamento jurídico. Cabe apontar, porém, que as normas que a gente colocou no slide não esgotam as normas do ordenamento jurídico, sendo que as normas aqui podem ser até ilimitadas. Tem outras normas que não são encaixadas aqui, mas todas elas guardam relação de sistematicidade com as demais normas do ordenamento. O direito regula condutas em uma sociedade. Somente existe direito em uma sociedade formada por pelo menos duas pessoas. Não existe direito unilateral, vinculando uma pessoa a ela mesma. O direito impõe normas imperativamente e seu descumprimento ocasiona a sanção mediante a qual o interessado poderá requerer do Estado, através do Poder Judiciário, o cumprimento de um dado direito seu, compelindo o devedor a satisfazê-lo. Imperatividade significa que o direito ordena condutas. Coercibilidade, por sua vez, é a exigência do cumprimento de um direito através da força estatal. Essa é a maior diferença entre direito e moral, já que as normas morais, uma vez descumpridas, ensejam uma mera sanção psicológica sobre aquele que descumpriu, sem possibilidade, porém, de exigência coercitiva por parte do Estado. Professor, qual a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo? Direito objetivo e direito subjetivo decorrem de duas acepções da palavra direito. Direito objetivo é o próprio ordenamento jurídico de um país em determinado período, sendo formado pelo conjunto de todas as leis e atos normativos, como normas constitucionais, decretos, resoluções, regimentos internos, portarias, etc. Já o direito subjetivo é um interesse juridicamente protegido, reconhecido pelo ordenamento a determinadas pessoas, como o direito à vida, à propriedade, à imagem, etc. Existem basicamente dois sistemas jurídicos, o sistema da Common Law e o sistema Civil Law. Common Law é o sistema de origem inglesa, adotado ainda hoje em seu país de origem e nos Estados Unidos, que reconhece nos precedentes judiciais a fonte primária do direito. Por outro lado, Civil Law é o sistema de origem romano-germânica, adotado nos países da América Latina, por exemplo, que reconhece na lei a fonte primária do direito. No sistema Common Law, os juízes julgam os casos concretos com base nos precedentes judiciais, que têm eficácia obrigatória, vinculando a atuação do Poder Judiciário. Privilegia-se, assim, a decisão dos casos concretos. No sistema Civil Law, a lei tem prioridade em relação à jurisprudência ou aos precedentes. Privilegia-se, assim, a segurança jurídica de obediência à lei. Hoje em dia, porém,
pode-se perceber que os países que adotam a Common Law cada vez dão mais importância à lei e os países de Civil Law dão cada vez mais força obrigatória aos precedentes. Continuando nossa aula, podemos perguntar: de onde surgem então as normas jurídicas? Quais são os documentos em que encontramos as regras a serem seguidas? Essas são as fontes do direito. Fontes do direito são os meios de onde o direito surge, ou seja, são os instrumentos que veiculam normas jurídicas que vinculam a sociedade a direitos e obrigações. As fontes podem ser classificadas em fontes formais e fontes informais e em fontes diretas e fontes indiretas. Fontes formais são os meios que criam os direitos e obrigações. Fontes informais são os instrumentos que, embora não criem um direito, têm função interpretativa das fontes formais. As fontes formais do direito estão previstas no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como vemos no slide. De acordo com o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, são fontes do direito a lei, a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. As fontes informais são a doutrina e a jurisprudência. Doutrina é a interpretação das leis feitas pelos juristas e estudiosos do direito. A jurisprudência é a interpretação e aplicação das leis feitas pelos juízes e tribunais no exercício da jurisdição, os chamados precedentes judiciais. Assim, as normas do direito podem ser esquematizadas nesse mapa mental que vemos no slide. São fontes do direito formais e informais. As formais são a lei, a analogia, costume e princípios gerais do direito. Já as informais são doutrina e jurisprudência. Outra forma de classificação das fontes do direito as entende como fontes diretas ou imediatas, como leis e costume, por gerarem por si só a norma, e fontes indiretas ou mediatas, que são a doutrina e jurisprudência, por contribuírem para a elaboração e interpretação da norma. Costume, por sua vez, é a prática reiterada de um ato motivado pela convicção de sua obrigatoriedade, muito embora não haja qualquer lei que o obrigue. Por fim, em relação à jurisprudência, vamos analisar uma questão bastante atual. Pergunta-se: os precedentes obrigatórios são fontes formais e diretas do direito? Precedente é uma decisão judicial anteriormente proferida, cujo núcleo essencial pode servir de premissa para julgamento de casos posteriores, similares ou análogos, comportando-se de duas partes distintas: as circunstâncias de fato, que embasam a controvérsia, e a tese jurídica assentada na motivação da decisão. Nos países que adotam o sistema Civil Law, os precedentes são, em regra, meramente persuasivos, orientando as demais decisões, mas sem que os outros juízes e tribunais tenham que segui-los. Precedentes obrigatórios, por outro lado, são típicos do Common Law. No Brasil, com o novo Código de Processo Civil, a lei deu maior força e amplitude aos precedentes judiciais. De acordo com o novo Código de Processo Civil, são obrigatórios apenas aqueles precedentes que, se desrespeitados, geram direito de ajuizamento de reclamação constitucional, conforme os artigos 927 e 988 do novo Código de Processo Civil, como vemos aqui no nosso slide. O novo Código de Processo Civil inovou completamente o tratamento que se dava aos precedentes judiciais no direito brasileiro. De acordo com o Código, uma vez que uma decisão judicial contrarie algumas dessas seguintes decisões tomadas por tribunais, pode ser que a parte interessada ajuize uma reclamação constitucional, tornando esses precedentes judiciais vinculantes, porque, no final, o Tribunal Superior vai reformar a decisão conforme o precedente obrigatório já firmado naquela corte. Vamos ver os casos. São precedentes judiciais obrigatórios as decisões tomadas em controle concentrado de constitucionalidade, súmulas vinculantes, incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência e recursos especiais e extraordinários repetitivos. Aqui há uma grande divergência na doutrina. Para alguns, desde que caiba reclamação contra a decisão que contraria um precedente, ele será um precedente obrigatório, seguindo então o Código de Processo Civil. Para outros, somente serão obrigatórios os precedentes em caso de controle concentrado de constitucionalidade
e em caso de súmula vinculante. Por que essa diferença? Porque para essa corrente doutrinária, somente esses dois precedentes estão expressamente previstos na Constituição Federal, nos artigos 102, parágrafo 3º e 103A, caput e parágrafo 3º, como decisões que geram efeitos para todos e vinculam a administração pública e o Poder Judiciário. Assim, para essa doutrina, os demais precedentes previstos no novo Código de Processo Civil seriam simplesmente inconstitucionais. Não há uma resposta definitiva sobre o assunto, portanto, devemos observar qual posicionamento o Supremo Tribunal Federal vai adotar. Portanto, pode-se concluir que os precedentes vinculantes são fontes imediatas do direito, ressalvada essa discussão na doutrina. Assim, concluímos essa aula sobre conceito de direito, a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo e as fontes do direito. Vamos ao resumo da aula. Vimos na aula de hoje que o termo direito comporta duas acepções: direito objetivo e direito subjetivo. O direito objetivo é entendido como ordenamento jurídico e é o sistema de normas que regulam a vida em sociedade, limitando as liberdades individuais com imperatividade e coercibilidade. Já o direito subjetivo é o interesse de alguém protegido pelo ordenamento que lhe assegura a exigir-lhe o cumprimento de forma coercitiva. É o caso, por exemplo, do direito à propriedade, direito à imagem e direito à aposentadoria. Vimos também que temos basicamente dois sistemas jurídicos, sistema Common Law e Civil Law. Common Law é o sistema de origem inglesa, adotado ainda hoje em seu país de origem e nos Estados Unidos, que reconhece nos precedentes judiciais a fonte primária do direito. Civil Law, por outro lado, é o sistema de origem romano-germânica, adotado nos países da América Latina, como o Brasil, que reconhece na lei a fonte primária do direito. Vimos ainda que fontes do direito são os meios de onde o direito surge, ou seja, são os instrumentos que veiculam normas jurídicas que vinculam a sociedade a direitos e obrigações. Vimos também que as fontes podem ser classificadas em fontes formais e fontes informais, e fontes diretas e fontes indiretas. Fontes formais são os meios que criam os direitos e obrigações. No Brasil, a fonte formal, por excelência, é a lei. Fontes informais são os instrumentos que, embora não criem direito, têm função interpretativa das fontes formais. São a doutrina e a jurisprudência. Fontes diretas ou imediatas são as leis e o costume por gerarem por si só a norma. E fontes indiretas ou mediatas são aquelas que, embora não gerem direitos e obrigações, contribuem para a elaboração e interpretação da norma. São a doutrina e a jurisprudência. Espero que você tenha aproveitado bastante a aula e até a próxima.